Bom dia, irmãos e irmãs, aqui estamos para a nossa reflexão da manhã. Hoje, nesta quarta-feira, dia 11 de novembro, dia em que a igreja celebra a memória de São Martinho de Tours. Martinho de Tours celebrando hoje. Então nós vamos ouvir o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Vamos ouvir de novo a palavra de Deus, deixando que ela vá ressoando no nosso coração para meditarmos a palavra. Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje tem tantas nuances que precisamos prestar atenção. Primeiro, Jesus está indo para Jerusalém e está passando por entre a Samaria e a Galileia. Jesus era judeu e os judeus evitavam passar pela Samaria porque a Samaria era chamada um lugar de pagãos, de gente que não acreditava no Deus único e verdadeiro, no Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e que tinham vários deuses. Portanto, os judeus não passavam pela Samaria, porque ali era um lugar de pagãos, era um lugar de gente impura, e eles tinham medo de se tornar impuro também. Prestar atenção, Jesus, sendo judeu, passava pela região da Samaria e ele não se importava de passar pela Samaria, porque ele não tinha medo de se tornar impuro passando pela Samaria. Ele sabia quem ele era e sabia que ele era quem poderia tornar a Samaria pura e não a Samaria torná-lo impuro. Então, o primeiro passo é esse. Jesus está passando numa região de estrangeiros. Ali estavam 10 leprosos que, ao avistarem Jesus, começaram a gritar: Jesus, mestre, tem compaixão de nós.
E Jesus então tem compaixão deles e diz: olha, vão se apresentar ao sacerdote. Por que se apresentar ao sacerdote? Quem tinha lepra era excluído do templo, era excluído da sociedade e até da sua família. A partir do momento que o fulano era reconhecido com a doença lepra, ele tinha que morar distante, no meio do mato, lá longe das pessoas, e só aparecia próximo da cidade quando ele sentia fome. Então lá de longe ele vinha gritando: impuro, impuro, com o sininho, para que as pessoas deixassem comida ali e se afastassem, com medo de pegar a lepra e também ele se tornar impuro. E o leproso não podia ir ao templo, o leproso não podia ter contato com a sociedade e não podia ter contato com a sua família. Quando ele era curado, o que era muito difícil alguém ser curado, imagine, o cara estava lá no meio do mato, como é que vai ser curado? Então era muito difícil. Mas quando alguém era curado de qualquer tipo de doença, não só da lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote e o sacerdote reconhecer ele como curado, dava-lhe uma carta de apresentação lá para que ele fosse reintegrado na família, na comunidade, na sociedade e pudesse de novo frequentar o templo. Ele tinha que ser reconhecido como alguém que foi curado e que podia de novo retomar a convivência com as outras pessoas. É por isso que Jesus diz para ele: vão apresentar-se ao sacerdote. Outro fato importante é que eles foram ainda na fé, porque a cura não aconteceu na hora. Eles pediram a Jesus que os curasse e Jesus não curou. Jesus mandou que eles fossem ao sacerdote, ou seja, demonstre fé. E aí, pela fé, eles foram curados no caminho. Então, saíram caminhando para ir apresentar-se ao sacerdote e no caminho perceberam que estavam curados. Mas o interessante, um deles foi o que voltou para agradecer a Jesus pelo fato de estar curado. E aí Jesus questiona: mas não eram 9 os que foram curados? Só um é que voltou para agradecer, e logo um estrangeiro, ou seja, um samaritano. Alguém que teria dificuldade de reconhecer que recebeu a cura através de um judeu. Mas é um samaritano que volta para agradecer a Jesus. E Jesus diz para ele: vá, a tua fé te salvou. Precisamos entender algumas coisas aqui, trazendo o Evangelho para nós hoje. Também nós hoje muitas vezes pedimos a Deus tantas graças, tantos benefícios, mas e aí, quando recebemos a graça, temos dificuldades para voltar e agradecer. Sobretudo aqueles que estão na igreja com frequência, aqueles que são cristãos, que a gente chama o cristão de carteirinha, que é cristão, que reza, que vai à missa, que pede a graça para Deus, mas que depois não volta para agradecer a graça. Acha só que Deus tem compromisso conosco e nós não temos que ter compromisso com Deus. Parece que pelo fato da gente rezar, da gente ser cristão, de ser batizado, de ir à missa, oh meu Deus, então Deus tem obrigações para conosco. Às vezes dá esta impressão. As pessoas acham que Deus tem obrigação para com elas e aí não voltam para agradecer. Lembram que ontem eu dizia que tudo que nós fazemos é graça de Deus, nós somos apenas servos inúteis. O Evangelho de ontem dizia isso e na reflexão eu dizia: o fato de fazermos as coisas não faz com que Deus nos ame mais do que Ele ama as outras pessoas. Deus não tem obrigações conosco porque Ele já nos dá graças e bênçãos todos os dias. Mas existem aqueles que acham que Deus tem obrigação com eles. Ah, padre, eu faço tudo tão direitinho. Padre, eu vou à missa. Por que será que Deus não me dá tal coisa? Por que será que acontece isso na minha família? Então precisamos, primeiro, ter um coração leve, pequeno,
manso, humilde, reconhecer-se dependente da graça de Deus, não só quando nós estamos precisando, mas sempre. Tudo é graça. Eles gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Mas quando recebem esta compaixão, se esquecem de Jesus, parece que conseguiram por conta própria e seguem seu caminho adiante. Aquele que era estrangeiro é que volta e agradece a Jesus. Às vezes aquele que não está na igreja, que não participa, parece que quando recebe uma graça é muito mais agradecido a Deus do que nós que lá estamos todos os dias, como se Deus tivesse maiores obrigações para conosco. Precisamos tomar consciência disso, de que nós precisamos agradecer a Deus. Certa vez, numa dessas minhas andanças, eu estava junto com um casal de amigos e conversando com uma senhora que não era cristã. Ao término da nossa conversa, ela me disse assim: Padre, reze por mim, porque embora eu não seja cristã, Nossa Senhora já me tirou de muitos aperreios. Padre, reze por mim, porque embora eu não seja cristã, Nossa Senhora já me tirou de muitos aperreios. O fato de não ser cristã talvez faça com que ela não consiga perceber que quem tirou ela dos aperreios foi Jesus. Nossa Senhora intercedeu. Ela pediu à mãe e o filho fez a graça acontecer. Mas também o fato de não ser cristã faz com que ela reconheça e seja agradecida. Nós também precisamos reconhecer todos os dias as graças e bênçãos que recebemos de Deus e sermos agradecidos a Deus. Primeiro fato, caminhar na fé. Os 9 caminharam na fé. A graça não tinha acontecido ainda. No caminho é que a graça aconteceu, caminharam na fé, pela fé receberam. Nós precisamos caminhar na fé. Pedir na certeza de que já alcançamos a graça e caminhar na fé. E uma vez tendo recebido a graça, saber reconhecer e agradecer a Deus as graças que recebemos. Saber e reconhecer e agradecer a Deus não somente com a oração, o louvor, mas o maior louvor que podemos dar a Deus é amá-lo verdadeiramente e servi-lo na pessoa dos irmãos. Que assim como este estrangeiro, este samaritano, que soube ser reconhecido a Deus, que nós também sejamos homens e mulheres de fé que reconhece que tudo que temos, tudo que somos é graça de Deus e em todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações, dar graças a Deus, glorificá-lo constantemente, porque não somos merecedores de tantas bênçãos e que a nossa fé nos salve, como Jesus diz para ele: vai em paz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que o Senhor diga para nós: levante-se, levante-se da tua pequenez, levante-se e caminhe, porque a tua fé te salvou. Caminhemos na fé, irmãos, agradecidos a Deus por tantas benesses. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora.
Meu irmão, minha irmã, tenham todos um feliz, santo e abençoado dia. Sejamos homens e mulheres que caminham na fé, agradecidos a Deus por mais um dia que amanhece, agradecidos a Deus pelo dom da vida e por tantas graças recebidas, mas sempre caminhando na fé, lembrando e pedindo a Jesus: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós, e Ele tem compaixão, tem misericórdia, Ele nos ama e cuida de cada um de nós com carinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desça sobre você, sobre a sua família, sobre todos aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus e da bem-aventurada Virgem Maria.